Fala pessoal, vamos analisar os jogos de sábado, 27 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quinta-feira. Uma lista que tinha apenas o Lei Novo Horizontino contra a Ponte Preta e bateu. A equipe do Novo Horizontino abriu o placar aos 11 minutos, teve um gol anulado aos 35 minutos, mas no final do jogo a equipe da Ponte Preta acabou empatando a partida. E como o Novo Horizontino abriu o placar muito cedo, eu acabei não fazendo nada nesse jogo. Mas quem fez a entrada a punter ficou aí com quase uma unidade de lucro. E é aqui que eu falo com vocês que o objetivo da lista não é para entrar a punter. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar que eu peguei esse green, afinal de contas vocês não estão vendo o que eu estou fazendo aqui, mas nem todos os jogos que eu coloco na lista eu faço alguma coisa. Às vezes eu deixo de pegar um green, mas às vezes também eu escapo de tomar um red. E com isso, a lista de quinta-feira, que tinha apenas um jogo, ficou aí com um acerto. E o outro jogo da Série B, a equipe do Vila Nova ficou no 0 a 0 com Sampaio Corrêa. Vamos agora para os jogos de sábado. E como é um sábado que tem bastante jogos, eu vou estar falando apenas dos jogos que eu vou colocar na lista. E lembrando também que eu não vou colocar na lista back com odd abaixo de 1,50. Mas antes de começar, deixa eu falar com vocês da aposta grátis que está rolando na Betfair para o jogo do Southampton contra o Manchester United. Mas essa aposta ela precisa ser feita antes de começar o jogo. Depois que a bola rola, ela perde a validade. E só lembrando também que nem todo mundo vai ganhar essa aposta. E pela Bundesliga, vamos para o jogo do Hertha contra o Dortmund. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes, é apenas a quarta rodada ainda. A equipe do Hertha ainda não venceu, em 3 jogos são 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Hertha perdeu 3 e empatou 2. E a equipe do Dortmund venceu 2 e perdeu 1. Perdeu o último jogo em casa para o Bremen, venceu o jogo até os 89 por 2 a 0 quando sofreu o primeiro gol. E nos acréscimos levou mais 2 gols e acabou perdendo o jogo. E nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Dortmund, vitória do Hertha, vitória do Dortmund, vitória do Dortmund e vitória do Dortmund. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Hertha como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Só que aqui tem jogos também da temporada passada. E a equipe do Dortmund jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Borussia Dortmund com odd de 1,66, 1,70, 1,67, 1,68. E aqui eu vou colocar na lista o back Dortmund com uma odd de 1,70. Não vai ser um back muito fácil. A equipe do Dortmund joga fora de casa e é uma equipe que não dá muito padrão de back e vai lá e faz o gol. Ainda pela Bundesliga, vamos pegar o jogo do Mainz contra o Bayer Leverkusen. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Mainz venceu 2 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Mainz venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Leverkusen perdeu os 3 primeiros jogos. Foi eliminado da Pokal para uma equipe que não joga nem a Bundes 2. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles. Vitória do Mainz, vitória do Leverkusen, empate, vitória do Leverkusen e vitória do Leverkusen. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Mainz em casa. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. E a equipe do Leverkusen fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Mainz jogando em casa, odds de 2,75, 2,78, 2,70. E a equipe do Leverkusen com odds de 2,37, 2,51, 2,45, 2,50. E aqui jogando fora de casa e com esse início de temporada ruim, eu vou colocar na lista o Lei Leverkusen com uma odd de 2,50. E aqui precisa ficar um pouco atento porque é apenas o início da temporada e as equipes vão se ajustando. Não significa que o Leverkusen vai perder mais uma. E pela Bundesliga no pré-live é isso aqui. Bundes 2 eu vou deixar fora. Campeonato Argentino também vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série A, Coritiba contra o Avaí. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes.
O Coritiba, nos últimos 5 jogos, tem uma vitória e 4 derrotas, perdeu os últimos 4 jogos. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Coritiba venceu 2, empatou 1 e perdeu 7. E a equipe do Avaí, nos últimos 5 jogos, são 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Avaí venceu 1, empatou 3 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles, vitória do Avaí, vitória do Coritiba, vitória do Coritiba, vitória do Coritiba e vitória do Avaí. Os últimos jogos do Coritiba em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Avaí nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. A classificação, a equipe do Avaí na 17ª colocação com 23 pontos e a equipe do Coritiba na 18ª colocação com 22 pontos. Jogando em casa, a equipe do Coritiba ocupa a 9ª colocação. Em 12 jogos, venceu 6, empatou 2 e perdeu 4. Jogando fora de casa, o Avaí ocupa a 19ª colocação. Em 11 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 8. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. Esse jogo eu vou para o mercado de gols, esse back Coritiba com uma odd abaixo de 2, eu não acho que tem muito valor. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd de 2,20, 2,25. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols com uma odd de 2. As duas equipes estão na zona de rebaixamento, precisam vencer. O empate não serve para nenhuma das equipes. Eu acredito que vai ser um jogo mais aberto. E aqui é bom ficar atento porque são duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Goiás e Atlético Goianiense eu vou deixar fora, é o clássico goiano. Fluminense contra o Palmeiras, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Fluminense nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Fluminense venceu 5, empatou 4 e perdeu 1. E a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 10 jogos são 6 vitórias e 4 empates. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Fluminense, vitória do Palmeiras e empate. Os últimos jogos do Fluminense em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 3 e empatou 2. Classificação, o Palmeiras lidera o campeonato com 49 pontos. E a equipe do Fluminense na 2ª colocação com 41 pontos. Jogando em casa, o Fluminense ocupa a 2ª colocação. Em 12 jogos, venceu 8, empatou 1 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o Palmeiras ocupa a 1ª colocação. Em 11 jogos, venceu 7 e empatou 4. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Fluminense com odds de 2,75 e 2,70. E a equipe do Palmeiras com odd de 2,75, 2,65 e 2,63. E aqui uma coisa que tem que levar em consideração é que o Palmeiras joga no meio de semana pela Libertadores contra o Atlético Paranaense, mas a provável escalação do Palmeiras é com o time titular. Eu vou colocar o Fluminense em lei com uma odd de 2,75. E aqui eu acredito que é um jogo para gols também. Esse time do Fluminense ataca bastante, mas deixa muitos espaços na defesa. O over 2,5 com uma odd de 2,30. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols com uma odd de 2. Ceará contra o Atlético Paranaense. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Mas aqui se o Atlético for com time reserva, pode ser interessante para buscar esse back Ceará. Mas o Ceará está aí com uma odd abaixo de 2. No pré-live eu não vejo muito valor não. Campeonato Brasileiro da Série B eu vou ficar fora. Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians contra o Palmeiras. Aqui tem tudo para ser um jogo bem interessante para quem gosta de acompanhar o futebol feminino. Escócia Premiership, também vou deixar fora, não achei nada de muito interessante aqui para o pré-live. Espanha, La Liga, também vou deixar fora. Ligue 1, não achei nada de interessante aqui no pré-live. Premier League também vou deixar fora, não achei nada de muito interessante aqui. As principais equipes com odds bem esmagadas. O Arsenal, o Manchester City, o Liverpool, o Chelsea, tudo com odds abaixo de 1,50. Até o Manchester United, que joga fora de casa, não começou muito bem o campeonato, está aí com uma odd abaixo de 2. E só lembrando mais uma vez da aposta grátis na Betfair para o jogo do Southampton contra o Manchester United. Então a lista de sábado ficou aí com back Dortmund, lei Leverkusen, lei Fluminense, over mais de 2 gols no jogo do Avaí contra o Coritiba
e over mais de 2 gols no jogo do Fluminense contra o Palmeiras. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.